Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos de volta mais uma vez neste vídeo para continuar com a série História da Igreja. Nos vídeos anteriores, começamos com a Igreja Apostólica e continuamos até o ano 597. No episódio de hoje, estaremos cobrindo os anos 600 ao ano 691. Foi um período de grandes ebulições, com eventos que marcaram a história e continuam ainda a ter influência no mundo contemporâneo. Antes, porém, eu gostaria de fazer aqueles lembretes tradicionais. Àqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes em que novos vídeos forem disponibilizados. Um outro pedido é que curtam. A soma das curtidas permite que o algoritmo reconheça o vídeo como relevante e, portanto, a soma das curtidas permite que o vídeo se expanda na plataforma e alcance outros segmentos com o nosso conteúdo. E eu fico profundamente grato a cada um de vocês por esses dois gestos bastante rápidos. Feitas essas recomendações, essas preliminares, essas sugestões, entremos de imediato nos pontos relevantes. Como eu sempre repito, são apenas pinceladas nos pontos relevantes. E no vídeo de hoje estaremos cobrindo aproximadamente 100 anos. Portanto, é um período muito longo e iremos apenas pincelar aqueles pontos que são cruciais para aquele período da história e que ainda hoje têm influência, como já mencionei, no mundo contemporâneo. No ano 600, nós temos o início do desenvolvimento do chamado canto gregoriano. São os famosos cantochões usados na igreja romana, e esses cânticos ou esses cantos tiveram o seu início, o início de seu desenvolvimento no ano 600 da era cristã. Daí, então, pulamos já para o ano 610. E qual é o evento marcante do ano 610? Claro que essa data é uma data estimada, pode ter sido um pouco antes, pode ter sido um pouco depois, pois foi nessa data que Maomé, ou Muhammad, se declarou a si mesmo como profeta de Deus e reivindicou ter recebido diversas revelações divinas da parte de Deus. Então, Maomé funda a religião do Islã, ou o islamismo, e em 622, aliás, ele é perseguido e foge de seu lar em Meca para Medina. E ali funda, então, uma comunidade muçulmana ou uma comunidade islâmica. No ano 630, Maomé inicia uma campanha militar e derrota os seus oponentes em Meca e ali se estabelece. É nesse período que os seus ensinos e as suas ações se transformam no
Corão, que se tornou o livro sagrado da religião islâmica. Maomé, ou Muhammad, morreu no ano 632. E nesse período, portanto, num tempo aproximado de 30 anos, não mais do que isso, nesse período a religião islâmica praticamente predominava a Arábia Saudita. E aí nós pulamos então para o ano 632. No ano 632, o Islã se desenvolve e avança e se expande através da Palestina e da Síria. Islâmicos conquistam a cidade de Jerusalém e por volta do ano 640, os islâmicos invadem o Egito e o norte da África. E a maioria, ou grande parte do cristianismo foi erradicado tanto do Egito quanto do norte da África. Convém, inclusive, ressaltar que até então, no Egito, havia cerca de 1 milhão de cristãos. 3 séculos depois, portanto, 300 anos depois, temos pouquíssimos cristãos permanecendo tanto na região do Egito quanto no norte da África, de maneira geral. Esse é um dado importante porque hoje temos no mundo as chamadas 3 religiões, e com muita influência, as chamadas 3 religiões monoteístas: cristianismo, judaísmo e islamismo. E o islamismo começa exatamente no ano 610, através de Maomé. No ano 663, encontramos o registro do Sínodo de Whitby. Esse sínodo aliou a Igreja da Inglaterra à Igreja de Roma e esta passou a ter liderança sobre a Igreja da Inglaterra nos próximos 9 séculos. Portanto, nos próximos 900 anos, a Igreja da Inglaterra esteve sob a autoridade da Igreja Romana. É um ponto também bastante interessante, porque nos próximos vídeos, quando chegarmos à época do surgimento da Igreja Anglicana, veremos que a Igreja Anglicana é a mesma Igreja da Inglaterra que se subordinou à Igreja de Roma no ano 663, no chamado Sínodo de Whitby. Entre 676 e 709, repetindo a data, entre 676 e 709, nós temos as primeiras traduções e paráfrases de porções da Bíblia para o inglês antigo, não para o inglês moderno, para o inglês antigo. Traduções de porções e paráfrases da Bíblia, e essas traduções e paráfrases são feitas por Caedmon e por Aldenheim. Esses 2 personagens são responsáveis por fazer essas primeiras traduções e paráfrases de porções da Escritura nos anos 676 a 709. Entre 680 e 692, nós temos aqui um dado bastante interessante em relação à Igreja do Ocidente e à Igreja do Oriente. Vale
frisar que no ano 476 tivemos a queda do Império Romano Ocidental. Foi no ano 476. Já o Império Romano Oriental perdurou por cerca de 14 séculos até o ano de 1453. E essa divisão na estrutura do império, que permitiu surgirem dois impérios, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, também trouxe cisões na Igreja Romana. E essas cisões começaram a aprofundar o fosso entre elas. E nos anos 680 a 692, as igrejas do Oriente, elas começaram a se afastar ainda mais, exatamente pelas diferenças e práticas religiosas e expressões da teologia. Entre essas diferenças, a Igreja do Oriente passou a permitir o casamento dos seus clérigos, e um dado interessante é que os seus clérigos deveriam ser casados antes de serem ordenados. Deixe-me repetir. Os clérigos da Igreja Oriental deveriam ser casados antes de serem ordenados. Isso foi, como eu disse, nos anos 680 a 692. Enquanto isso, o Império Romano, aliás, o Império da Igreja Ocidental, desencorajava o casamento de clérigos. Ao contrário, encorajava o chamado celibato. Então, temos aí um grande dado bastante peculiar que alargou esse fosso entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, que posteriormente passou a ser conhecida como Igreja Ortodoxa. Outro dado bastante crucial desse período ocorreu entre os anos 688 a 691. 688 a 691. E que dado histórico é esse tão crucial? É a construção do Domo da Rocha, exatamente no local onde tinha sido construído o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 pela invasão dos exércitos romanos, e nesse local, nos anos 688 a 691, os islâmicos construíram o Domo da Rocha. Essa construção foi conduzida ou supervisionada por Abdá al-Malik. Esse foi o responsável pela construção do Domo da Rocha, e o seu interior era ornado por colunas e foi localizado numa posição para que pudesse causar boas impressões aos viajantes, e algumas das suas colunas internas, elas eram adornadas com cruzes, indicando que essas cruzes tinham sido removidas das igrejas cristãs. Isso ocorreu no ano 688, ou desde o ano 688 até o ano 691, e até hoje o Domo da Rocha lá está, naquela posição imponente, visível a quem chega
a Israel, a quem chega principalmente a Jerusalém. Jerusalém situa-se a 700 metros acima do mar Mediterrâneo. A quem chega, portanto, a Jerusalém, a visão imponente, a primeira visão imponente que ele enxerga, que ele vê, é essa mesquita do Domo da Rocha, que foi construída nos anos 688 a 691. E, finalmente, nesse período, o cristianismo se espalha pela China, se espalha por Andorra, se espalha pela Irlanda, se espalha pela Indonésia, se espalha pela Nigéria e também pela Mongólia, enquanto, ao mesmo tempo, o cristianismo, em razão da forte presença islâmica no Egito e no norte da África, o cristianismo sofre um declínio tanto no norte da África como no Egito, que está no norte da África, a ponto de chegar a ter pouquíssimos cristãos 3 séculos depois, ou 300 anos depois, como já mencionei, quando anteriormente, antes da invasão islâmica, havia pelo menos cerca de 1 milhão de cristãos, tanto no Egito quanto no norte da África em geral. Portanto, no vídeo de hoje cobrimos desde o ano 600 até o ano 691. Pinceladas rápidas, sem entrar em detalhes e deixando de fora outros eventos que são também importantes, mas esses têm uma característica crucial na sequência da história e também com grande influência no mundo contemporâneo. Estaremos de volta no nosso próximo vídeo, na próxima semana, dando continuidade à série História da Igreja. E lembrando, para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as notificações todas as vezes que vídeos forem disponibilizados e curtam o vídeo. Alguns se esquecem de curtir e quando você se esquece, você está diminuindo a oportunidade de o vídeo ter um tráfego maior e alcançar outros segmentos. Portanto, curta, pois a soma das curtidas aumenta o tráfego na plataforma. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.